E aí, programador, tudo bem? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai continuar atualizando aqui o nosso equipamento, aqui, nosso sistema de inventário com equipamento. Hoje a gente consegue, né, pegar aqui os, os itens, consigo arrastar e equipar, consigo arrastar e desequipar, eu consigo clicar em equipar, ele equipa de acordo com o equipamento certo, e consigo desequipar também. Além disso, na última aula a gente viu como que a gente consegue, né, personalizar o nosso prompt menu aqui. Caso seja um item consumível, ele vai dizer que consome. Caso seja um equipamento, ele vai querer equipar. Caso seja um item com múltiplos elementos, né, aqui no caso 2 poções, a gente consegue fazer um split. E caso seja um item único no slot, o split some. Consigo também, se eu jogar isso pra cá não dá nada, porque não é um equipamento. Aqui sempre vou equipar no lugar certo. O que a gente vai fazer hoje são duas coisinhas rápidas. Primeiro, se eu clico com o botão direito aqui, a gente cria o nosso prompt menu. Porém, se eu clico em qualquer outro lugar, esse prompt menu fica ali, até eu fechar o inventário ou se eu cancelar aqui. Por exemplo, se eu clico em outro também, ele funciona. Só que no restante tudo aqui, ele não fica. Então se eu arrasto o nosso Baseball Bat para cá, que foi quem a gente clicou, né? Olha lá quem tá lá. Equipe ainda. Então dá uma certa bugada aqui. A gente vai mexer com isso também. Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui no nosso item slot. Ai, deixa eu ver, cadê? Preview Mouse Button Down. Quando a gente clica em alguma coisa com o botão direito, se não tiver vazio esse equipamento, ele vai fechar todos os widgets do tipo prompt e vai recriar. Então isso aqui eu preciso jogar isso para cá, porque se eu clicar com o botão direito em um slot vazio, de qualquer forma, ele vai fechar todos os widgets. Da mesma forma, se eu fizer a mesma coisa com o botão direito, com o botão esquerdo aqui, também quero fechar todos os prompt menu. Então agora se eu venho aqui, clico no botão direito e clico em algum outro lugar, eu consigo fechar. Só que eu, quando arrasto, ainda fica aqui. Então lá no nosso drag detected, pegar isso aqui, copiar. On drag detected. Antes de mais nada, eu quero saber se eu tenho um prompt menu aberto. Is valid. Caso não seja válido, vem para cá e executa normal. Caso esse prompt menu já esteja na tela, a gente vai remover todos os prompt menu quando eu arrastar. Então aqui, se eu arrastar, só que eu não consigo mais pegar, tá vendo? Porque quando a gente completa, eu tenho que seguir em frente aqui e criar o drag and drop operation. Então, clique no botão direito, arrastei, botão direito, arrastei, ele fecha, pronto, menu. Então essa atualização é bem simples, simples mesmo. E uma outra coisa que a gente vai fazer aqui vai ser, se eu clicar duas vezes, né, com no slot em si, por exemplo, vem aqui, clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse, eu vou equipar. Ou se for um item a gente vai usar e assim por diante.
Isso é feito no item slot. A gente vai criar aqui um override function aqui, uma função de substituir, e a gente tem aqui um mouse double click. Vou chegar isso aqui para frente. Na verdade, vou desfazer isso aqui e já vou botar aqui handout. O que isso vai fazer? Como que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, primeiro de tudo, o mouse event a gente tem que saber se é o mouse, botão esquerdo do mouse. Is mouse button down. Ok, botão esquerdo, branch. Então aqui eu tô vendo, né? Quando eu clicar 2 vezes com algum botão do mouse, se esse botão é o botão esquerdo. Se for o botão esquerdo, a gente vai usar. Se não for, não vai acontecer nada. Aqui no nosso prompt menu, a gente criou essa função na última aula, que basicamente é para equipar e desequipar, caso seja um slot de equipamento. Caso não seja um slot de equipamento, a gente vai usar o item aqui. Isso aqui eu vou copiar. Simplesmente eu vou copiar isso aqui. E vou jogar aqui pro nosso item slot, onde a gente fez o double click aqui. Deixa eu pegar isso aqui e isso aqui. Já vou colocar isso aqui e aqui. Só vai fazer essas coisas caso realmente seja o botão esquerdo. E aqui a gente precisa só atualizar essas variáveis aqui. Quem é que a gente vai ganhar o foco? É a gente mesmo. A gente está trabalhando agora no item slot. Então quando eu usar lá 2 vezes, o foco do slot em si vai ser ele mesmo. Is equipment left slot widget. Então a gente tem essas informações aqui, né? Então a gente só vai substituir isso aqui. Equipment left, equipment right, slot widget. A gente só apaga isso aqui porque nós temos essa função aqui dentro de equipar e desequipar. Aqui também. Item info, a gente tem informação aqui do inventory slot. Slot widget a gente apaga, slot widget apaga. Item info vai virar o inventory slot. Item info vai virar o inventory slot. Então é basicamente isso. Então se eu compilar, deixa eu salvar tudo aqui e jogar. Se for o hatch em si, ó, hatch, se eu clicar 2 vezes equipa, se eu clicar 2 vezes desequipa. Aqui também o baseball bat, se eu clicar 2 vezes ele equipa, 2 vezes desequipa, e aqui é a poção. A gente clica 2 vezes e usou a poção. Então é isso, basicamente isso. Assim que a gente faz para usar o double click nesse nosso equipamento aqui no nosso inventário do nosso jogo. Então é isso, um videozinho rápido, só para a gente conseguir atualizar um pouquinho essa usabilidade do nosso inventário. A gente consegue clicar, a gente consegue equipar assim, desequipar clicando, arrastando. Então a gente tem várias formas de equipar, desequipar e usar os nossos itens. Da mesma forma, a gente consegue usar direto do baú, tá? Como o baú ele é baseado no nosso inventory base, então a gente consegue as informações de uma forma mais fácil. Então é isso, a aula de hoje é só isso, bem rapidinho. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E eu espero que eu veja você na próxima aula. Aquele abraço. Valeu!